Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 14ª rodada, o Náutico perdeu do líder Vila Nova 4-3, né? Tomou 3 gols ali em menos de 20 minutos. Teve a reação ali no final, mas não o suficiente para pontuar jogando fora de casa. O Timbu que chega agora a 4 jogos sem saber o que é vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e sai, né, do G6 aí, sai da zona de classificação. Vamos analisar esse jogo e a situação atual do Náutico a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Atos Rildo e direção e trabalhos técnicos de Massinho Sabotagem. Márcio Souza está por aqui. Você que está chegando, deixa o like no vídeo, compartilha com parentes e amigos, torcedores do Alvirrubro, enfim, e deixa também o seu comentário, hypa o vídeo, enfim, nos dá aquela força para seguir crescendo cada vez mais aqui no 45. Atos Rildo, vamos lá, duelo de Alvirrubros lá no Oba, né, o Onésio Brasileiro de Alvarenga, né, o estádio do Vila Nova, e o Vila Nova parecia o Náutico ali nos primeiros 20 minutos, né, o Náutico achou um time que parece, pelo menos nesse jogo, tá? Eu não acompanho o Vila Nova para saber se o Vila Nova tem realmente esse estilo de jogo, mas naqueles 20 primeiros minutos, né, o Vila Nova fez 3 gols, um time ali com um ataque fulminante, né, com transições ofensivas rápidas e tudo mais, aproveitou ali as falhas defensivas do Náutico, abriu 3-0, e mais um jogo que o Náutico toma pelo menos 2 gols, né? Até trazendo aqui para ilustrar o seu primeiro comentário, Atos, o Náutico tem o segundo melhor ataque da Série B, né? Ele tem 21 gols, só o Vila Nova, que fez 4 hoje, tem mais gols. Mas por outro lado, o Náutico tem a 6ª pior defesa, com os 4 gols sofridos hoje, né? Só as equipes que estão ali de 16º para baixo tomaram mais gols que o Náutico. É mais um jogo onde essa falta de equilíbrio pesa aí para a equipe comandada por Hélio dos Anjos? Fala, Fábio. Mandar meus cumprimentos aqui também para Massinho, que está nos trabalhos técnicos, e para todo mundo que vai acompanhar essa live. Essa partida a gente vai ter muita coisa para falar, Fábio, porque algumas coisas que já eram uma tendência grande do Náutico, eu acho que já tinha se consolidado como grandes problemas do Náutico, hoje, assim, implodiu por completo, sabe? Então, até pela forma que se deu o jogo, pelo impacto de tomar 3 gols, ficou por 2 vezes, né, atrás do placar por 3 gols de diferença, no 3-0 e 4-1. O 4-3, ele não mostra muito, pelo menos, o sentimento do jogo. Se você for olhar números, os números eles vão até te dar um certo equilíbrio na questão de produção, de finalização, produção de chance de gol, mas não é fiel a se você colocar o contexto da partida, porque eu costumo dizer, né, quando o adversário está com 2 gols ou mais de diferença, é óbvio que sua produção ofensiva vai melhorar. O adversário vai baixar um pouquinho o ritmo, de alguma forma vai faltar um pouco mais de atenção, e é um contexto propício para que você tenha um volume a mais. Agora, esse volume, em parte, ele é um pouco artificial em um contexto ali da partida, do adversário estar com uma tranquilidade muito grande no placar. Mas vai ser bom esse programa, porque tem algumas coisas assim definitivas nesse time do Náutico, nesse elenco.
Tem muita coisa para falar sobre o trabalho de Hélio dos Anjos. Do jogo vai ter coisa para falar sobre o Hélio dos Anjos treinador, mas principalmente, e até para uma perspectiva futura, sobre o Hélio dos Anjos, diretor de futebol, sei lá, entenda como quiser, cara que tem um protagonismo dentro desse departamento, porque vai precisar fazer assim muitas mudanças e grande parte dessas mudanças para corrigir erros que a dupla, né, Hélio e Guilherme, cometeram desde lá da montagem do elenco, tá? Eles vão precisar corrigir bastante coisa. Muito bem, Arthur Silva. Vamos falar da Carrilho, tá? Antes da gente voltar a falar do jogo do Náutico, tá? Recado aqui da nossa parceira, né? A Carrilho Urban, tá? Que é o melhor lugar para estar e seguir em frente com apartamentos de 2 quartos, suíte, área de lazer, conveniência e segurança para você e sua família. E o melhor, tá? Condições imperdíveis com unidades a partir de R$259 mil. E o melhor, documentação grátis, tá? Entrada zero e ITBI registro grátis, né? Que é a documentação aí que você normalmente teria que pagar no seu imóvel, mas aqui na Carrilho Urban é 100% grátis. E você ainda escolhe onde quer morar, tá? Ou em um bairro planejado no centro de Paulista, a 2 minutos da Caxangá, ou a apenas 400 metros do Shopping Recife. É a hora de você virar a chave da sua vida e escolher um Carrilho para chamar de seu. Entre em contato, tá, com o nosso WhatsApp, que é o 8132311703, e lá você vai falar com um especialista da Carrilho, né, para tirar todas as suas dúvidas e, enfim, deixar você cada vez mais próximo do seu AP próprio, tá, da sua casa própria. Então vai lá, condições imperdíveis da Carrilho. Atuzildo, vamos voltar aqui para o jogo, né? Essa derrota por 4-3, 3 gols ali em 20 minutos, né? Em 18 minutos, para ser mais exato. A escalação hoje sem o centroavante, né? Já que não tinha opções, né? Teve que improvisar ali. O Vinícius, né? Foi quem jogou como 9? Foi ele? Acabou sendo ele, né? Ali como falso 9, o contestado Matheus Silva titular, enfim. Qual a sua avaliação dessa escalação do Náutico depois do jogo, né? Eu vi torcedores falando, um jogo fora de casa contra um líder, não podia jogar com 3 volantes, ser um pouco mais protegido defensivamente, enfim. Tem sempre que jogar esse futebol total. Você concorda com essa visão de uma parte da torcida? Pelo menos foi um comentário que eu li no Twitter. E se você achou que as escolhas foram corretas, né? Manter o Matheus Silva, Leonai também titular, Vinícius de falso 9, como você avaliou aí o 11 inicial da dupla dos Anjos? Fábio, a questão de jogar com 3 volantes não é não é o cerne da questão. Tanto é que o Náutico entrou com 3 volantes. O Náutico entrou com o Luiz Felipe. A questão é onde esse volante vai jogar. Esse volante vai jogar na posição de volante ou ele vai jogar em outra posição, que foi o que aconteceu hoje. E era algo que eu previa que acontecesse, tá? De que se na escalação aparecesse o nome de Luiz Felipe, o torcedor não deveria automaticamente achar que o Náutico ia um pouco mais resguardado, que o Náutico ia fazer ali uma trinca de volante para ficar um pouco mais protegido, abdicando um pouco da forma que vem jogando e do esquema tático, principalmente do esquema tático, né? Porque a forma de jogar Hélio realmente não muda, mas eu pensei da seguinte forma: não se atenha aos nomes da escalação. Vamos ver quando começar o jogo, e não deu outra. O Luiz Felipe entrou na partida de hoje, e assim que começou a partida, a gente viu que o Luiz Felipe estava jogando de ponta direita. E Vinícius jogando de falso 9, com o Vitor Andrade na esquerda. E aí eu acho que foi um dos grandes erros de Hélio na partida de hoje, tá? Foi a escalação. Eu não vou nem aqui colocar como, apesar de ser um erro, mas eu não vou nem pesar muito na questão da zaga. Dele insistir ainda, quando não é Matheus Silva, é Wanderson, e esses 2 jogadores vêm falhando muito, assim, de forma contínua nesse time do Náutico. Nos últimos 4 jogos aí, ou Matheus Silva ou Wanderson, você vai ter falha dos 2. Matheus Silva falhou no clássico, né, do Retiro, deu espaço para Perrotti, que acabou dando aquele toque de calcanhar que originou o pênalti. Matheus Silva fez o gol contra o Fortaleza. Matheus Silva falhou em pelo menos 2 gols na partida de hoje.
Wanderson também tinha falhado no jogo do Fortaleza quando entrou ali no segundo tempo. Então, dois jogadores que eles vêm prejudicando muito o Náutico nessa Série B. Mas, para mim, o principal foi a forma que ele entrou, as opções que ele teve lá na frente, principalmente na questão do Luiz Felipe. Porque eu não vou nem aqui me alongar muito sobre mudar o esquema tático e mudar a forma de jogar, porque ele não muda, Fábio. Assim, eu acho que ele poderia alternar um pouco durante o jogo. Durante o jogo, ele poderia optar por ter uma outra postura, tá? Principalmente quando não estiver dando certo o que ele está tentando propor. Mas aí eu vou remeter a como no jogo passado, por exemplo, que o Náutico estava ganhando de 2-1 com muita dificuldade, porque o time Novo Horizontino estava tendo muito poder de ataque no segundo tempo, mas mesmo à frente do placar ali na metade do segundo tempo, ele não abdicou da forma que ele joga. E já não estava dando tão certo. Porque existem alguns fatores para poder que você seja efetivo, mesmo nesse modelo de jogo que ele joga. Não estava conseguindo segurar a bola no ataque, então, a partir do momento que não está dando certo, você poderia pensar, pô, falta 20 minutos para acabar o jogo, eu estou à frente do placar, eu vou aqui fazer uma linha de 5, né, a famosa linha de 5 que está virando moda, não só na Série B, mas a Copa do Mundo também, muitos times optando por essa linha de 5 e dificultando, tá, a vida de muita gente. Hoje o Curaçao, enfim, arrancou um empate trabalhando com essa linha de 5. A gente já tinha visto Cabo Verde também conseguindo segurar a poderosa Espanha com linha de 5 e tantos outros times, porque dificulta muito, mesmo contra times extremamente qualificados, como essas seleções que eu citei, essas seleções não conseguem ser efetivas, em algumas vezes, contra times jogando retrancado com essa linha de 5. Então, por que não optar por isso durante 15, 20 minutos, numa partida fora de casa que você esteja vencendo? Então, se Hélio ele já não busca isso em alguns contextos de jogos favoráveis a se fazer isso, quanto mais no início de uma partida, como foi a partida de hoje. Então, essa questão de mudança de esquema tático, não adianta nem se alongar muito, porque ele não abre mão, isso já está muito claro. Agora, se você tem um esquema tático que você não abre mão, se você tem um modelo de jogo que você não abre mão, então vamos tentar a perfeição desse modelo de jogo, tá? E aí, para mim, é que vai a crítica. Primeiro, o registro, né, sobre a questão do zagueiro, né, porque esse modelo de jogo pede zagueiros rápidos, e aqui a gente está falando novamente de Matheus Silva jogando. Então já começa um grande erro, só que esse erro já é contínuo há muito tempo. E para o jogo de hoje, foi a entrada do Luiz Felipe. Porque para que botar um volante jogando de ponta e trazendo dos seus melhores jogadores, que é Vinícius, para jogar centralizado, onde ele não rende, aonde você poderia colocar o Luiz Cláudio, que é um atleta da base, para poder não prejudicar as outras peças. Esse foi o grande erro que deu margem para o Náutico fazer um primeiro tempo vergonhoso que o Náutico fez nesse jogo, tá? Então, ele não colocou o Luiz Cláudio, ele poderia ter colocado. O Náutico hoje estava sem Todinho, o Náutico estava sem Paulo Sérgio, o Náutico estava sem Derek, não tinha nenhuma opção para jogar centralizado, e ele ainda quer manter uma estrutura de 3 na frente, então coloca o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio é um jogador da base, que nunca tinha estreado profissional, mas é um jogador de 21 anos, é um jogador que já teve experiência no profissional. Quando o Náutico traz ele para a sua base, aos 19 anos, ele já tinha tido, acho que jogava no Sergipe, salvo engano. Então, é um jogador que, apesar de não ter a experiência no Náutico, mas é um jogador que você, quando bate o olho nele, você vê que o cara, ele tem um certo corpo, tá? É um jogador forte, é um jogador que ocupa espaço, é um jogador brigador, é um jogador trombador, é um jogador que pode dificultar uma defesa, apesar da inexperiência. E me deixou assim bastante assustado como Hélio não conseguiu enxergar que essa era a melhor alternativa. Quer dizer, ele veio a enxergar quando já estava 3-0 para o time do Vila Nova. Eu até coloquei no Twitter, acho que vale a pena repetir aqui, Fábio, que até por não abrir mão desse esquema de jogo, desse modelo de jogo, que porventura acaba sendo diferente nessa Série B, de novo, tá? Que é algo que a turma às vezes não compreende, até
parte da audiência que não é torcedora do Náutico, às vezes tem uma dificuldade de entender que quando eu falo que é diferente, é um time diferente no campeonato, não significa que seja algo positivo. Na verdade, eu só estou fazendo uma constatação. Você não vê vários times jogando da maneira que o Náutico joga, independente se isso é algo bom ou ruim. Mas se você quer jogar dessa forma, se você tem a coragem, Fábio, de jogar dessa forma, se você está perdendo de 3-0 como o Náutico estava hoje e continua jogando dessa forma, com a vulnerabilidade que essa forma traz também, se quando o jogo está 4-1 para o adversário, você tem a coragem de manter esse mesmo modelo de jogo, correndo risco até de tomar uma goleada histórica, você também tem que ter a coragem de colocar um jogador da base quando você não tem ninguém da posição para a partida. Então, tanta coragem para manter um esquema de jogo e uma covardia para poder colocar um jogador da base. Então esse foi o maior erro de Hélio, e esse erro ele teve que corrigir, entre aspas, porque é uma correção, mas eu não quero dar crédito nenhum a essa correção, porque é uma correção com 20 minutos do primeiro tempo, tomando de 3-0, é mais uma constatação do erro. Então, aos 20 minutos, o Náutico estava perdendo por 3-0, só para dar uma contextualização do placar. Falhas individuais absurdas, tá? Leonai entregando sempre a bola para o adversário, em pelo menos 2 gols desses ele acabou falhando, e recomposição muito lenta do time, tá? Com o time do Vila Nova sabendo explorar muito essa deficiência do Náutico. A deficiência do Náutico é o somatório entre você perder a bola na transição, algo que sempre foi o problema do Náutico. Eu costumo dizer, Fábio, que às vezes a turma olha para esse time do Náutico e diz: o maior defeito do Náutico é esse, o maior defeito é aquele, o maior defeito é a defesa, é o zagueiro. Veja, vai acertar em todas essas citações, mas o maior defeito do Náutico, na verdade, é a transição de construção de jogo. O Náutico é um time que peca muito nesse quesito. E quando o Náutico falha, costuma dar muito perigo para o adversário. O Henderson, hoje, é um dos melhores jogadores do Náutico. Mas o Henderson, ele mudou de posição. Desde o jogo contra Ponte Preta, nessa Série B, que foi a 3ª rodada, que o Henderson passou a jogar como primeiro volante. Isso tirou o Henderson de uma faixa do campo e de participar de um certo tipo de lance, que é quando você joga muito de costa para o gol e recebe essa bola ali, geralmente muito acossado pela defesa adversária, porque um erro aí é fatal. E o Henderson errava muito esse tipo de bola. Quando ele passou a ser primeiro volante, ele passou a jogar mais de frente para a defesa adversária, e ele entrou nessa fase muito boa que ele está. Quem está jogando nessa posição agora é o Leonai. Não à toa, Leonai também, hoje, foi um dos piores em campo, assim, peça fundamental para esse desastre que foi o primeiro tempo do Náutico. E Leonai errou muito esse tipo de lance. São lances que o Leonai recebe ali, geralmente de costa para a defesa. O time do adversário, no caso hoje, o Vila Nova, soube entender que é o momento de aumentar a pressão, e aí consegue a roubada de bola, o jogador acaba errando, consegue a roubada de bola, e aí o contra-ataque é colocar o que o Vila Nova tinha de melhor, pelo menos para a partida de hoje, que é a velocidade extrema dos dois extremos do Vila Nova, tanto o Rian pelo lado direito, como o Janderson pelo lado esquerdo, para poder trabalhar nas costas da defesa do Náutico. Então, foi um verdadeiro sufoco assim dessa velocidade imprimida pelo Vila Nova na defesa do Náutico, que acabou construindo rapidamente ali o 3-0. E aí veio as mudanças de Hélio, né? Ele corrige essa questão do centroavante, colocando o Luiz Cláudio no ataque, tira o Leonai, né? Voltando com o Luiz Felipe para a posição. E uma outra mudança também é essa mudança que já tem a digital de Hélio há muito tempo, que eu citei também, que é a questão de Matheus Silva. E aí ele tira o Matheus Silva, coloca o Matheus Ribeiro, que é um lateral, mas aí ele faz a mudança do Betão jogar do lado direito, na posição do Matheus Silva, e trazer o Igor Fernandes para a zaga, com o Matheus Ribeiro fechando a lateral esquerda. E aí, claramente, Fábio, o time do Náutico já começa a melhorar. Só que ainda era um time que estava muito atirado na frente, sabe? Que talvez seja um debate que a gente tenha que fazer de será que é a melhor forma de lidar com 3-0?
pode parecer a única forma de tentar buscar uma remontada. Mas, ao mesmo tempo... Com 3-0 não tem muito o que perder também, né, Atos? Sim, vai fazer o quê? Sim, não é ir de volta, né? Assim, não é, vamos perder só por 3-0 pra... Não é mata-mata. Eu acho que o Náutico tinha que se abrir mesmo, assim. Tinha outra opção? Eu já pensei muito dessa forma, Fábio. Ao mesmo tempo que o Náutico se coloca em situações como essa, assim, numa quantidade grande de vezes. E eu acho que você tem que ter um pouco de equilíbrio, para ter um pouco de cuidado com a imagem da instituição também. Porque a impressão Mas o time não é equilibrado nem ganhando o jogo, Atos. Se nem para segurar resultado o Náutico é, digamos assim, precavido defensivamente, que dirá precisando do resultado, precisando correr atrás de um placar. Eu não consigo ver esse Náutico tão racional assim. Até porque o time não é treinado para jogar assim, né? O Hélio até falou na coletiva, eu tava vendo um trecho aqui, que ele falou que o time é treinado para atacar sempre, né? Ele falou algo para jogar em cima do adversário. Foi isso que ele falou, né? A frase que ele usou. Então, assim, é isso, né? Assim, podia tomar de 4, podia virar 8, né? Virou 4-3, mas... Não, na verdade, eu só tô levantando essa situação para se pensar um pouco, tá? Talvez se ele não treine de outra forma, ele deveria tirar um espaço de tempo para começar a treinar algo mais equilibrado, porque você está tomando de 4-1, Fábio, aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Teve um momento ali do jogo que o jogo ficou muito acirrado e o Náutico estava prestes a ter um jogador expulso ali, porque algumas entradas duras. Então, a qualquer momento ali, você poderia ficar com um a menos. Aonde isso ia parar? Então, esse alerta foi ligado assim no primeiro tempo de eu pensar, pô, o jogo já está 4-1. Se teve uma bola de Vitor Andrade que ele pisou no tornozelo do adversário, assim, totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Ele não estava nem olhando para o jogador adversário. Inclusive, ele estava com a posse de bola. Mas a imagem do pé de Vitor Andrade pisando em cima do tornozelo do jogador do Vila Nova me deu um susto na hora de no VAR, que a gente sabe que isso acaba acontecendo, acabar expulsando. Acabou que o VAR não chamou. Só a título de exemplo, quem não viu a fratura gravíssima que houve na Copa do Mundo, foi qual time, Fábio? Canadá, né? Do Canadá, exatamente. Se você olhar, veja, esse lance que eu estou citando foi 1000 vezes mais feio por parte, assim, ou pelo menos mais para vermelho do que esse lance da fratura do jogador do Canadá, que eu acho que o jogador do Catar, assim, não teve culpa nenhuma ali, foi só na fatalidade e acabou sendo expulso. Então, muito por causa que eu tava com isso na memória, eu disse, pronto, veja, o jogador não viu o lance, ele não tava nem olhando pro jogador adversário, mas a imagem dele pisando no tornozelo é uma imagem que chama muita atenção, o VAR podia chamar e expulsar. Se é expulso ali, eu tô citando a de Vitor Andrade, tá, Fábio? Mas teve alguns lances, por exemplo, o Luiz Felipe começou a dar butinada para tudo que é lado, até para poder, o jogo 4-1, você demonstrar brio, né? Então o Náutico entrou nessa rotação. Então estava chegando em alguns lances que poderia gerar ali uma expulsão. Com 4-1, uma expulsão, e ainda mais com essa pegada que o Náutico tem de se atirar muito para o ataque, onde que isso podia parar? Então eu acho que às vezes, como o Náutico está se colocando muito em situações como essa, o Náutico perdeu 3-0 do São Bernardo, o Náutico, enfim, lá na final do Pernambucano, chegou a estar com 2-0, perdendo para o Sport com um homem a menos também. Então o Náutico acaba se colocando em situações como essa que faz você pensar o seguinte: será que todas as vezes é a leitura de que, olha, não é ir de volta, não é mata-mata, então vale arriscar tudo? Porque vai ter uma hora aí que o Náutico pode tomar um 8-0, um 8-1, tá? Pela forma que o Náutico joga e com o adversário apenas quebrando a bola do Náutico e tendo chances de gol. Enfim, só estou levantando o debate para poder ver que é algo que pode preocupar bastante. Mas, querendo ou não, o Náutico acabou melhorando. Fez o 3-1, acabou tomando um gol muito por esse ímpeto, tá? Foi uma jogada onde o Vitor Andrade tentou driblar centralizando, e aí ele se enrolou com o Dodô ali, o Náutico toma um contra-ataque, ninguém do Náutico voltou, é bem verdade. E acabou que o time do Vila Nova fez o quarto gol. O Vila Nova, muito assertivo, tá? Toda finalização que o Vila Nova chegava na área do Náutico,
acabava saindo gol. Esse quarto gol sai até no lance de rebote, a primeira finalização acaba sendo na trave. E o Náutico acabou indo aí para o intervalo com esse 4-1. O segundo tempo, dando desconto, tá? Tem que sempre falar isso, dando desconto do time tá com uma margem grande no placar, então diminui um pouco o ritmo e tal. O Náutico se aproveita disso e continua fazendo um bom volume na frente, e aí o Náutico consegue diminuir essa diferença, consegue fazer o 4-2 com o Vinícius. O 4-3 vem no lance de escanteio, que acaba sendo bem representativo, por ser um gol do Luiz Cláudio, de um jogador da base, por ser um gol de centroavante, porque agora você abriu o gol, né? A torcida gosta muito de olhar o site o gol. Se você abrir o site o gol, você vai ver lá o Derek com uma caçambada de minutos jogados na Série B e um gol. Aí você vai olhar, vai estar lá o Luiz Cláudio com 70 minutos e um gol também. E é mais representativo ainda porque foi um gol de escanteio, que é um ponto fraco do Náutico. O Náutico é um time que consegue muitos escanteios. Hoje, salvo engano, foi 9-2 novamente, tá? Então todo jogo o Náutico é 9 escanteios, 10 escanteios, 11 escanteios, mas não tinha feito nenhum gol de escanteio ainda nessa Série B. E dessa vez consegue o gol com o Luiz Cláudio. E o gol, ele mostra muito o que Luiz Cláudio poderia oferecer nessa partida, Fábio. Porque o gol não sai ao acaso, o gol sai porque é um jogador forte, um jogador com presença, que consegue ali se proteger e consegue pular e acabar fazendo esse gol de cabeça ali no primeiro pau. E ele minimamente mostrou durante o jogo que, apesar de ter coisas para amadurecer ainda, não é um jogador pronto. Foi a estreia dele com a camisa do Náutico. Mas o pouco que ele pôde oferecer na partida de hoje já é equivalente ao que o Náutico estava conquistando na posição. Porque a gente não está falando aqui que saiu o artilheiro do campeonato jogando na posição de centroavante pelo Náutico. A gente está falando de Paulo Sérgio, que nas vezes que jogou nem conseguiu competir no jogo. E a gente está falando de Derek, que tinha feito 2 partidas horríveis, que tem um gol nessa Série B inteira. Tá? Então, mostrou o tamanho do erro que foi Hélio não ter optado por Luiz Cláudio para poder ter mantido a estrutura do time para o modelo de jogo que ele joga, o menos mexido ali possível, e não foi a opção dele, enfim. E aí o Náutico fez o 4-3, ainda tentou um abafa ali no final. Teve algum, olha, quem estava assistindo o jogo chegou a pensar ali que o Náutico poderia chegar a um empate, tá? Porque teve umas bolas vivas ali, teve algumas defesas ali de Elton Leite, que, veja, apesar do placar, Elton Leite fez um bom jogo, tá? Diferente de Muriel, tá? Muriel não fez uma defesa na partida, para vocês terem uma ideia. Mas Elton Leite não. Elton Leite fez muitas defesas, e já no final da partida ali, o Náutico o placar já estava 4-3, já estava poucos minutos, ainda teve algumas bagunças ali dentro da área do Vila Nova, teve uma bola que sobrou que eu acreditei que o Náutico ia, a bola estava ali pedindo para ser chutada entre a pequena área ali e a marca do pênalti, um pouco para o lado direito, e até o Luiz Cláudio que estava chegando nela, eu achei que ele ia conseguir finalizar de forma limpa, mas acabou sendo travado ali pela defesa do Vila Nova, e o jogo acabou 4-3. Mas não é uma partida, Fábio, para poder você registrar a recuperação do Náutico no jogo. Longe disso, longe disso. É um jogo para poder a gente tentar ver que precisa ser dado uma resposta para o 3-0 em 19 minutos, para o placar de 4-1 quando acabou o primeiro tempo. Até porque se Hélio precisou não, né? Se ele entendeu que precisava fazer mudança no intervalo, como a de sacar Matheus Silva do jogo, quando você tira um zagueiro no jogo, é porque você vê que o jogador não tem mais condição. Ainda mais sabendo o contexto que esse jogador tá no Náutico, né, de tantas falhas, e recebendo essa sequência ali com o treinador, e o próprio treinador, que de alguma forma ali confiava no jogador, tirar ele no primeiro tempo, é porque o próprio treinador entendeu que não dá mais. Tá? Então eu acho que não só Matheus Silva, mas Matheus Silva como um simbolismo,
É um jogador que não deveria mais vestir a camisa do Náutico, deveria ser uma das... deveria ser a peça para encabeçar a saída de alguns jogadores desse time, tá? Até para poder abrir um pouco de folha e o Náutico conseguisse contratar e qualificar esse time na janela. Porque, Fábio, erros, eles acontecem. Muita gente gosta de ficar dizendo assim, se você for olhar, esse time tem poucos acertos, poucas contratações foram acertadas. Eu sempre cito e o Klopp, que ele diz que, veja, no montante de contratações, 70% vai dar errado. É 30% para dar certo. E muito do porquê, às vezes, o time precisa de uma maturação na divisão. Porque se o Náutico está apresentando esse elenco, Fábio, para a Série B, em tese, se o Náutico acabar a temporada na própria Série B, no ano que vem o Náutico tende a escolher as peças que de alguma base forma... já, né? Exatamente, para poder ficar com a base, reformular o restante, e aí você vai trazer uma nova leva de contratações, que dentro dessa leva você vai para aquela matemática de 70% de erro, 30% de acerto, mas é 30% de acerto nas novas contratações, somando a base que você já sabia que minimamente deu certo. E é assim que o time vai ganhando cancha, vai ficando mais maturado para a divisão. Mas eu acho que o Náutico tem que entender que é o momento de fazer isso agora nessa janela, tá? Então, é fazer mudanças. Matheus Silva não tem condição. Wanderson não tem condição. Você pode ali pegar algumas peças que tem um salário um pouco maior. Reginaldo fez uma partida horrível hoje. Reginaldo, ele não consegue dar nenhum combate ao atacante adversário. É impressionante. Ele vai recuando, até o adversário ou entrar de bola e tudo no gol, ou hoje, que já estava próximo ali à pequena área, dá uma tapinha na saída do goleiro e faz o gol. Reginaldo tem que entender que qualquer outra ação que ele faça é melhor do que a que ele sempre faz, de ficar recuando e dando campo para o adversário. Se ele for para cima e for driblado, é melhor. Eu começo a achar, Fábio, que se ele cometer o pênalti é melhor. Porque hoje, quando ele foi substituído, teve 2 lances para mim muito simbólicos. Arnaldo entrou no lugar dele. O primeiro lance foi uma bola que estava na linha lateral, que Arnaldo acaba trombando com o Janderson, que fez 2 gols nesse jogo, e os dois saem ali, rolando ali na beira do gramado. Foi a primeira vez, isso já é no segundo tempo, tá? Foi a primeira vez, Fábio, que Janderson foi tocado por um jogador do Náutico em campo. Ele não tinha sido tocado ainda, Reginaldo não tinha tocado em Janderson. E uma simples falta de Arnaldo já vem um simbolismo de dizer, é o mínimo que você pode fazer. Cause dor no seu adversário, toque no seu adversário, trombe com ele, e no lance seguinte, o Janderson foi para cima de Arnaldo deu bote e foi driblado. Só que ao driblar Arnaldo, ele esticou muito a bola e acabou perdendo a posse. Então perceba que até um lance que você é driblado, Fábio, é melhor do que você dar o espaço sempre para o atacante. E você ficar recuando. Isso não foi no jogo de hoje só. Isso é uma máxima de Reginaldo. Então o Reginaldo é outro jogador. Se o Náutico conseguir ali fazer um trabalho de... Tem que fazer, na verdade. Um trabalho de realocação do jogador. É uma maneira de abrir folha, de oxigenar esse time, tá? Então, é Matheus Silva, é Wanderson, é Reginaldo. Se quiser estender a Juninho, que mesmo hoje, com tantos desfalques, com jogadores que estavam na parte mais funda do elenco, entrando como Felipe Cardoso. Felipe Cardoso entrou em campo hoje com a camisa do Náutico e Juninho não entrou. Juninho, que é uma das peças de maior investimento nesse time, não rendeu, tá? Não rendeu, mas, pô, pelo investimento que ele representa, num jogo como hoje, que já chegou a estar 4-1, coloca Juninho em campo. Não dá pra você colocar Felipe Cardoso. Então é outro jogador que, se tiver, tem que encontrar uma maneira de realocar ele no mercado para poder trazer outras peças. E aí tentar ser mais assertivo nessas peças para poder disputar o campeonato. Um campeonato que essa questão de brigar por acesso diz muito pouco sobre o Náutico, tá? Essa necessidade vem da própria Série B.
A Série B que diz para todo mundo, Fábio, venham, disputem uma vaga na primeira divisão, porque é isso que a gente está encontrando. Hoje o Ceará perdeu do Botafogo no Castelão. Há uns dias atrás, o Fortaleza perdeu do América, que não tinha vencido nenhum jogo ainda no campeonato. Então, é um tipo de campeonato que ele está dando a oportunidade para todos, tá? E o Náutico vai ver nessa janela a única maneira, eu diria, de corrigir parte dos seus erros e ser assertivo na contratação para poder, de fato, de alguma forma, disputar esse acesso. O Náutico que nesse corredor polonês, Atos, que você chama, né, desde o jogo do Sport até esse jogo contra o Vila Nova, eu até considero Goiás e Juventude um pouquinho ainda, tá? O Goiás não tá bem, é verdade, mas enfim, é um time histórico aí do Hélio dos Anjos, o Juventude tá brigando por G6, mas enfim, vamos realmente delimitar até esse jogo contra o Vila Nova. Foram 3 derrotas, um empate, 5 gols sofridos. 5 gols marcados e 9 gols sofridos, né, nesses 4 jogos. Essa sequência diz o que do Náutico no campeonato? Não venceu os times da parte de cima. Matou o menino Náutico. O menino Náutico morreu nesse corredor polonês. A gente brinca assim, dizendo, não tá passando pelo corredor polonês. Não passou, ficou. Ele saiu do G6, né, depois do corredor. 1 ponto em 12 disputado. Se você... Só a janela salva, então? Nesse momento, sim. Na questão de pontuação, Fábio, de forma pragmática, sem olhar o contexto da partida, que a gente já fez aqui toda a análise que daria para fazer, ou pelo menos boa parte dela, se a gente fosse olhar só de forma pragmática a questão de tabela e de pontuação, o problema não é sair zerado hoje. O problema foi ter saído zerado contra o Fortaleza. Pela forma que se deu o jogo, pelo Fortaleza ter chegado muito desgastado fisicamente, o Fortaleza não deu um chute na barra. Quem chutou na barra, no gol, e saiu o gol a favor do time do Fortaleza foi o próprio Náutico. E o Náutico teve 30 e poucas finalizações. O Náutico teve um jogador a mais em boa parte do jogo. Então ali que foi o problema. O Náutico não poderia ter perdido aquele jogo do Fortaleza. Se você minimamente quisesse fazer uma pontuação para não sair tão machucado desse corredor, ou morto, né? Desse corredor, como saiu com 1 ponto em 12, deveria ter pontuado contra o Fortaleza. Pois é, aquele jogo onde nada deu certo, né? O Náutico finalizou 70 vezes e não fez gol. Enfim, não é uma tônica, né? Hoje também o Náutico, se você quem pega só os números frios, né? As estatísticas lá do SofaScore, vou até falar aqui. Mas hoje pela primeira... Pode falar. Fala aí. Não, mas foram 20 finalizações contra 13, 5 chances claras contra 3. O goleiro do Vila Nova fez mais defesas, 10-2 em escanteios, 525 passes contra 261, né? A posse de bola 67-33. Mas realmente aqueles 18 primeiros minutos fizeram toda a diferença, né? É a primeira vez que eu não vou utilizar esses números para dar nenhum desconto à partida do Náutico, tá? Já fiz isso por muitas vezes e eu acho que de maneira correta, tá? Não me arrependo. No jogo do São Bernardo, no próprio jogo do Fortaleza, tá? Porque na partida de hoje a diferença de gols é um atenuante muito grande para esses números. Muito grande. Eu vou dar desconto nesses números, tá? Porque você ficar 3 gols atrás do placar é um outro jogo. É um outro jogo. Como é que eu vou questão, cobrar? Né? Quando um adversário tá ganhando por uma vantagem tão larga, ele deixa a bola com o adversário mesmo, assim. Ele tenta administrar o resultado, né? Ele não vai querer... ao menos que seja o Náutico, né? Ele não vai querer fazer mais gols. Ele pode até ser incapaz de, em um certo momento, até perder o controle do jogo. Como quase que veio acontecer nessa partida. Isso pode acontecer. Mas não deixa de ser um facilitador para o time que está perdendo. De aumentar a sua produção. Por isso que eu dou muito desconto. Se você olhar os números desse jogo, não traduz o que foi a partida. Traduz o que foi um placar de 4-3 com 2 times produzindo muito. Mas naquela questão de contexto de você entender dos equilíbrios das forças,
de entender que quem jogou bem, quem jogou mal, quem fez uma partida minimamente acertada. O Náutico, assim, ele ficou passageiro de todos esses tipos de análise, tá entendendo? A partida hoje boa foi do Vila Nova. O Vila Nova fez uma partida boa, um calorzinho ali nos últimos minutos, no máximo. O Náutico fez uma partida desastrosa. O Náutico que fez um primeiro tempo vergonhoso. O Náutico que precisou tirar zagueiro aos 20 minutos do primeiro tempo. O Náutico que leva muitas coisas para a sequência do campeonato. O próprio Hélio, na entrevista, falou, olha, é um jogo onde eu até ganho alguns jogadores, mas eu perco bastante alguns. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que o Luiz Cláudio pode ser uma alternativa para ele. Porque entrou na partida de hoje e fez o gol. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que perdeu algumas peças. Ele perdeu por quê? Porque jogadores que não tem mais como contar com eles. O Matheus Silva, para mim, é muito claro isso. Um zagueiro que vinha falhando. Só jogava por causa da insistência do treinador. E sai com 20 minutos. Com 20 minutos o Matheus Silva sai, sem ter se machucado nem nada. Para mim é inviabilizar um jogador. E eu acho que não fica só nele, tá? Eu acho que ficou muito feio para a imagem de Leonai também a partir de hoje. E também para o senhor Reginaldo. Ainda mais porque apesar de o Arnaldo ter sido o primeiro substituto, mas Arnaldo se machuca logo em seguida, tá? Aí quem entra é a opção de fundo de elenco, que acabou sendo um dos melhores jogadores do Náutico na partida, que é o Leonan. O Leonan, acho que é Leonan o nome dele, não sempre confundo o nome dele. Leonan não, desculpa. O Janse. O Janse acabou entrando e acabou sendo um dos destaques do Náutico, tá? Deu uma assistência para Vinícius, mas assim, foi muito voluntarioso em todo o segundo tempo, então é um jogador que eu não duvido que ele apareça até no time titular na próxima partida. Bom, vamos avaliar então, já que Atos puxou aqui, vamos avaliar os jogadores individualmente, mas antes tem recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí, recado do Vini Júnior e da Bet Nacional, sempre reforçando o jogo responsável, né? Aposta é entretenimento, não é investimento. Vamos começar as análises com o Muriel. Pegou nada, né? Tudo bem, não foram bolas fáceis, mas também a bola difícil ele não pegou, né? É muito gol, né? É muito gol. Não vou nem entrar aqui. Não quero nem avaliar se foi falha, não foi falha, dava pra pegar sendo um milagre. É muito gol, pô. É muito gol, então já leva o laranja aí. É gol demais. Até porque o Elton Leite tomou 3 gols hoje, mas foi um dos melhores jogadores da partida, tá? Foi muita defesa, pô, que o Elton Leite fez. Eu não consigo lembrar nenhum que o Muriel fez. Se fez alguma, passou despercebido, porque eu não lembro de Muriel fazer nenhuma defesa. Laranja. É difícil, eu acho que não mesmo. Laranja pro Muriel, dupla de zaga, Matheus Silva e Betão. Matheus Silva, se Marcinho tiver com algum tipo de criatividade aí, pode tentar apresentar, porque Matheus Silva é mais do que o vermelho. Matheus Silva é uma espécie de dispensa, tá? Ele tem que encerrar as atividades dele no Náutico, e eu acho que eu tô falando isso porque eu acho que pode acontecer, tá? Porque é um zagueiro saindo com 20 minutos. Eu acho que existe uma grande possibilidade, e eu espero que isso aconteça, de ter sido a última partida de Matheus Silva. Aí botou um preto, eu acho que é muito justo. O luto ali, por ele próprio, né? Ele mesmo tá com o luto dele mesmo. Porque eu acho que vai ser a última partida de Matheus Silva com a camisa do Náutico. Muito bem. E o Betão? Qual a parcela de culpa dele? O Betão ele é o melhor zagueiro do Náutico, mas não dá para, por causa desse status, ele sair ileso. Não gostei muito da partida de Betão hoje. Nessa muvuca que foi a defesa do Náutico, a digital dele também tá ali envolvida, tá? Vou colocar um laranja para ele.
Muito bem. Vamos para as laterais, né? Reginaldo e Igor. Igor que depois jogou como zagueiro, não é isso? Isso. Reginaldo vermelho, assim, olha, Reginaldo foi constrangedor. Ele precisa olhar para o adversário e entender que ele é um jogador de futebol e ele tem que ir para cima do adversário. Ele não pode todas as vezes, tomar a atitude de ficar recuando, 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 eternamente não. E ele não consegue minimamente bloquear. Ele não tem uma vez que o adversário chute jogando ali pelo lado de Arnaldo, de Reginaldo, que o adversário chute e a bola bata em Arnaldo, em Reginaldo, desculpa. Ele não bloqueia, ele não bloqueia nada. Sempre o jogador consegue fazer a jogada limpa em cima dele com extrema facilidade. O Igor também não foi muito bem hoje, não, tá? Eu fico entre o vermelho e o laranja para Igor, mas eu vou colocar em vermelho para poder ficar bem simbólico. Merece o vermelho, tá? Não é nem querendo forçar um pouquinho a barra. E é importante para poder ficar simbólico aí para os 4 gols que o Náutico tomou nessa partida. Muito bem. Então, nem o Igor ali que teve que ir para a zaga depois se salva. Bom, se o Matheus Silva foi queimado, o Leonardo também foi queimado, né? Total, vermelho. Talvez não ao ponto, eu acho, ao ponto de se inviabilizar com a camisa do Náutico, mas foi bem preocupante, tá? Bem preocupante. Leonardo é um jogador que, quando ele foi contratado, ele até chamou a atenção positivamente em alguns jogos, mas eu sempre fiquei naquela de eu quero ver mais um pouco, e ele parece ser um jogador que ele perdeu muita força física em comparação ao que a gente conseguia ver no material dele jogando pelo Barcelona lá de Guayaquil. Eu acho que ele perde muita disputa, tá? Ele tenta, mas ele não consegue executar. Eu acho que essa questão física dele tá prejudicando muito, principalmente ele jogando nessa posição. Talvez, se ele jogasse de primeiro volante, ele ficasse um pouco mais protegido. Talvez acontecesse o que aconteceu com o Enderson, que quando passou a jogar de primeiro volante, começou a render mais. Mas de segundo volante, assim, o Leonardo hoje foi um desastre completo. Vermelho. E o Enderson? O Enderson, ele vai passar por média. No jogo jogado ali, já faz. Desde a última partida, ele não erra, mas também, ao mesmo tempo, que não é um grande jogo dele. Eu vou deixar ele com amarelo, tá? Se eu tivesse a oportunidade de rever o jogo, eu ia tentar colocar uma lupa em Wenderson para poder entender se taticamente ele tá deixando algum espaço a mais, porque a frente da área do Náutico, assim, tava um verdadeiro buraco. Mas eu acho que não passou muito por ele, não, tá? É mais uma questão de participação do coletivo, de entendimento do jogo, participação de Vitor Andrade, Vinícius, que no jogo de hoje, principalmente nesse momento que o Náutico tomou esse 3-0, ficou muito lá na frente, sem ajudar na compactação do time. Eu acho que é mais por aí do que o próprio Wenderson, tá? Então deixar o Wenderson com amarelo. Dodô. Eu gostei muito da partida do Dodô. Dodô, um pouco da baixa que o Vinícius deu nos últimos jogos, Dodô hoje, ao lado de Wenderson, é dos principais jogadores do Náutico. Hoje conseguiu um gol, conseguiu uma assistência, mas fora isso, as participações dele, a maioria delas, porque ele se atrapalhou ali com o Vitor Andrade no quarto gol do Náutico, não deu, no quarto gol do Vila Nova, não deu para entender muito bem quem foi que falhou no lance. Mas é uma jogada de ataque, o time deveria estar minimamente preparado para conseguir não deixar isso se tornar uma chance de gol ou um gol, né? Como foi o caso. Mas no restante da partida, as decisões que Dodô toma sempre são interessantes, sempre. O grande problema de Leonardo de não conseguir sair de situações que ele é acossado, o Dodô é um dos jogadores que consegue se sair. Às vezes ele recebe essa bola de costa para marcação, vem muita marcação em cima dele e minimamente ele consegue dar vazão na jogada. Ou então sofrer falta, né? Que é o mínimo que você pode fazer. O que você não pode é perder a posse de bola. Na frequência que o Leonardo perdeu no jogo de hoje. Eu vou colocar um verde de jogou bem aí para Dodô. Muito bem. Por enquanto, o único que vai se salvando, né, nessa atuação do Náutico, o Luiz Felipe. Começou ali como ponta, depois foi para
volância, e aí? Veja, ele não tem culpa de Hélio ter colocado ele nessa posição, né? É um jogador que ele tentou ser voluntarioso no jogo inteiro. Eu diria que ficaria entre o amarelo e o laranja, mas eu vou colocar amarelo para poder que fique claro que o problema não foi o jogador Luiz Felipe. Eu acho até que deveria ser titular no lugar do Leonard na posição dele de origem. O problema foi Hélio, né, que inventou de colocar ele nessa posição. Muito bem. Então, amarelinho, Vitor Andrade. Veja, aqui eu poderia forçar um laranja para Vitor Andrade só para poder mostrar que ele não jogou do mesmo jeito que jogou Matheus Silva, que jogou Reginaldo, que não jogou. Até por ser atacante. Mas eu vou colocar o vermelho em Vitor Andrade para poder deixar claro que ele errou tudo que ele tentou hoje. Recebeu muita bola, sempre tentando dar aqueles dribles por dentro e dribla um, e dribla dois, e dribla três, perde o ângulo, tem que recomeçar a jogada quando não perde a posse de bola. Tanto é que o quarto gol do Vila Nova sai numa jogada assim, então eu vou deixar um vermelho pro Vitor Andrade, porque é muita bola no pé, muita ida para cima e não sai resultado nenhum, sabe? Então, vermelho aí para Vitor Andrade. E o Vinícius hoje como 9, né? Falso 9 ali. Fez o gol, mas também perdeu o gol que só a porra, assim. Durante o jogo irritou bastante. Até fazer o gol. O gol foi um golaço, tá? Mas eu acho que no final acaba salvando a partida dele de ser uma partida ruim. Então vou colocar um amarelinho aí em Vinícius, apesar do gol. Muito bem. Entraram ainda no primeiro tempo, né? O Matheus Ribeiro e o Luiz Cláudio. Vamos avaliá-los primeiro. O Luiz Cláudio, pela estreia, tá? Erra gestos técnicos, óbvio que erra movimentações de pivô, claro que erra. É melhor que o Tsani, é ele? É melhor, eu acho que sim. Eu pensei que tu ia perguntar se ele é melhor que Derek. Na partida de hoje foi. Na partida de hoje já foi melhor que Derek já. Ele erra essas movimentações porque é pra errar mesmo. Mas algumas vezes, Fábio, na jogada seguinte ele já fazia de forma. De uma melhor forma, sabe? Então, pode ser que um jogador que consiga aprender rápido também, né? Consiga entender que aquela certa jogada não foi boa e ele já se adapta. Eu vou colocar um verdinho aí, tá? Muito pelo gol, muito por ser o primeiro jogo. A fogueira que entrou. Veja o que o Hélio fez. Hélio conseguiu não colocar ele de frente e colocou ele com 3-0 negativo, pô. É uma fogueira. 3-0 pro adversário, com 20 minutos de jogo, ele coloca o jogador pela primeira vez num profissional com a camisa do Náutico. Então, eu vou colocar um verdinho aí de jogou bem para Luiz Cláudio. O Léo Jance, esse entrou aí com gás. Deu assistência para Vinícius, mas no jogo como um todo, correu bastante, fez jogadas certas, jogou bem aí para Léo Jance. O Arnaldo fica sem nota porque ele entrou e se machucou. Isso. E o Matheus Ribeiro? Entrou muito bem também. Entrou muito bem. Finalmente fez jus à contratação, porque até então não tinha aparecido bem ainda com a camisa do Náutico, mas na partida de hoje não tenho nada para falar do Matheus Ribeiro. E vai ter que jogar, né? Porque Reginaldo, depois da partida de hoje, não vai ser titular. Arnaldo se machucou, então só sobra Matheus Ribeiro lá para jogar na lateral direita, deve ser titular na próxima partida. E é uma esperança que. Mas jogou bem só, vice Márcio. Não é o muito bem, não. É só jogou bem para Matheus Ribeiro. Mas foi uma boa. Eu acho que é um desses jogadores que Hélio falou na coletiva quando se referiu a ganhar opções. Eu acho que o Matheus Ribeiro estava um pouco deslocado aí nesse elenco. E com a partida de hoje, eu acho que ele reaparece. E o Felipe Cardoso? O Felipe Cardoso deixa sem nota aí pro dó. É inexplicável o Felipe Cardoso fazer parte desse elenco.
Muito bem, então avaliado aí os jogadores do Náutico que entraram em campo para fechar, Guilherme e Hélio. Vermelho. Total desastre na partida de hoje. Errou em Muito bem. tudo. Errou em absolutamente tudo. E ainda trouxe memórias dos erros como dirigente, né? Uhum. Que é a situação de Matheus Silva, a situação de Wanderson. Então, hoje é uma partida para ser esquecida na produção final, mas para ser muito lembrada para correção de erros na próxima janela. Muito bem, então todo mundo avaliado. Próximos jogos aí, Atos, Goiás e Juventude, os 2 jogos em casa. Só 6 pontos é aceitável aí, né? Apesar de serem jogos chatos, complicados. Mas depois de 1 ponto em 12, vai ter que recuperar. Total, 6 pontos. Vai ter que arrumar 6 pontos ou entender que a disputa pelo acesso não é o seu campeonato. Muito bem. Sim, o melhor em campo. Ainda não elegemos. Dodô? Dodô, melhor em campo. Muito bem. Então, estrelinha aí pro Dodô. Passada a régua aí nessa derrota do Náutico jogando lá em Goiânia. Agora vai pegar outro time goiano, mas em casa agora, né? O Goiás. E depois o Juventude. O próximo jogo é no dia 28, tá? Domingo que vem. Nos aflitos, né? E depois no dia 5, né? Outro domingo, 2 domingos aí contra Juventude e Goiás. Valeu, Atsildo. Sua mensagem final aí pra galera. Valeu, Fábio. É isso, né? Aprender com os erros e tomar atitude. Eu acho que atitude é a palavra que o Náutico precisa agora de fazer várias mudanças na base desse elenco e corrigir na próxima janela. É isso, né? Sequência do Náutico aí que deixa lições, mas Série B ainda falta muitas rodadas, campeonato muito embolado, então o Náutico segue vivo. Aí, quem sabe, beliscar um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Atos. Valeu, Márcio Souza, Marcinho Sabotagem, que esteve na direção e trabalhos técnicos. Você que tá aí, deixa o like, tá? Mostra a força aí da torcida do Náutico por aqui. Deixa o like, hypa, comenta, compartilha, enfim. Faz a gente crescer aí o número de views nos conteúdos do Timbu. Tamo junto, até a próxima. Ótima semana para vocês.